Olá, família Márcia Medidas. Bem-vindos a esse espaço de meditação da Palavra de Deus. Sou o Padre Rafael e é um prazer uma vez mais estar aqui com vocês para meditar o Evangelho desse domingo, 12º domingo do tempo comum. Mas para meditarmos bem esse Evangelho, entremos na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E escutemos com atenção o Evangelho desse domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho desse domingo nos faz um convite muito especial. Aliás, um convite que Jesus repete por 3 vezes ao longo desse nosso Evangelho. Jesus nos diz, não tenhais medo. Mas por que será que Jesus nos diz para não ter medo? Para entendermos melhor um pouquinho o contexto desse Evangelho, é preciso que nós voltemos ao domingo passado. Domingo passado, no Evangelho, nós vimos que Jesus elegeu 12 homens para que o acompanhassem ao longo da missão. Ou seja, os 12 apóstolos. E o Evangelho desse domingo é a continuação, digamos assim, desse Evangelho do domingo passado. Jesus acabou de elegê-los para ajudá-lo na sua missão. E Jesus é muito sincero com eles e me chama muita atenção, porque Jesus não promete a eles sucesso. Jesus não promete a eles honras. Jesus lhes diz que haverão dificuldades nessa missão que ele está convocando a cada um desses 12 homens. E atenção, porque a convocação que Jesus faz também é a cada um de nós no dia de hoje. Por isso, meus irmãos, o grande convite que essa liturgia quer nos fazer é que nós permaneçamos fiéis a essa missão, mas conscientes das dificuldades que essa mesma missão abarca, essas mesmas dificuldades que a missão inclui. No Evangelho, Jesus nos diz algo muito interessante. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Antigamente, nas sinagogas, esse era um costume até meio comum. A pessoa que proclamava num tom de voz mais baixo. E uma outra pessoa falava num tom mais alto, proclamando essa palavra que era anunciada. Isso para evidenciar um pouco essa dimensão do oculto que deve ser conhecido, que deve ser proclamado. Quando Jesus diz isso no Evangelho desse domingo, é para nos convidar a que também nós tenhamos a coragem de anunciar aquilo que vamos escutando. Se eu participo de uma missa, se eu escuto uma homilia, se eu vejo uma reflexão na internet, eu guardo isso só para mim? Não. Eu sou convidado a ser um propagador, eu sou convidado a ser um anunciador dessa mesma boa nova que o Senhor vai revelando e que, graças a Deus, nós temos a possibilidade de ir recebendo. Portanto, meus irmãos, o grande convite que nos faz essa liturgia é que nós nos tornemos, de fato, anunciadores, sem medo, diante das dificuldades que vão se apresentar. Mas, nesse convite que Jesus faz, e que eu acabei de dizer para vocês, tem uma particularidade. Jesus disse, anunciai sobre os telhados. Claro que não vamos tomar isso literalmente, não vamos subir no telhado da nossa casa para anunciar a palavra de Deus. Mas aí eu te pergunto, meus irmãos, quais são os telhados sobre os quais hoje você é convidado a anunciar? Quais são os espaços que hoje você é convidado a anunciar essa boa notícia? Sua família?
seu trabalho, grupo de amigos, escolas, que cada um se reporte ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, para ver quais são os ambientes que hoje o Senhor te convida a anunciar a boa notícia do Evangelho. Mas o façamos desde já, meus irmãos, com uma grande consciência clara de que nem sempre vai ser fácil esse anúncio. Até porque, gente, o nosso mundo hoje não quer saber muito dessa coisa de Deus, não quer saber muito de religião, não quer saber muito de igreja. Quantas e quantas vezes a nossa igreja é ridicularizada nas novelas e em tantos outros meios sociais? Aliás, diante disso, qual tem sido a nossa postura? Será que nós defendemos a igreja? Ou eu sou daqueles que riem junto? Nós não podemos deixar de defender a nossa igreja. Nós não podemos deixar, meus irmãos, de defender a igreja de Cristo. Isso seria trair o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dessas realidades difíceis, nós somos convidados a responder com uma atitude de fé. A atitude de fé que a gente só consegue manter se nós tivermos os nossos olhos fixos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que primeiro, antes de tudo, Ele seja o centro da sua vida. Jesus é o centro da sua vida hoje. Somente assim nós teremos a condição de defendê-lo quando o mundo venha ultrajar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que hoje em dia isso acontece muitas e muitas vezes. Mas não nos esqueçamos de algo muito interessante. Na segunda-feira passada, nós meditamos as bem-aventuranças na nossa liturgia. E tem uma bem-aventurança que diz respeito exatamente a esse tipo de situação, esse tipo de dificuldade. Jesus dizia para nós que benditos são aqueles, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos e injuriados em nome dele. Grande será a recompensa no reino dos céus. Meus irmãos, nesse caminho de anunciar, o Senhor nos acompanha. Ele olha por cada um de nós. E o Evangelho nos recorda exatamente isso. Se Ele é capaz de cuidar da criação, quando fala dos pardais, quanto mais de nós, que somos seus filhos muito amados. Nós valemos muito mais que pardais. Portanto, a missão que nós vamos realizando não é a missão que nós fazemos sozinhos. O próprio Senhor nos fortalece, o próprio Senhor nos garante a força do seu Espírito para que tenhamos êxito, para que saibamos passar diante das dificuldades. Por isso Ele nos diz, não tenhais medo. É essa convicção, meus irmãos, que nos encoraja a seguir e que nos motiva a evangelizar. E já nos recordava Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Se assim nós fizermos, se formos fiéis a esse grande convite que o Senhor nos faz, a favor dele, se nós aceitarmos, estaremos aceitando essa filiação que o Senhor nos propõe. Agora, se eu digo não, estaremos rejeitando essa filiação, ou seja, esse fazer parte da família de nosso Senhor Jesus Cristo. E tenho certeza que é isso que não é isso que nós queremos para a nossa vida. Meus irmãos, não optemos pela covardia, não optemos pelo comodismo nosso de cada dia. O Senhor espera de cada um de nós uma postura confiante. Ele espera de nós um testemunho autêntico. Para isso Ele nos fortalece, para isso Ele nos envia. Assim como enviou os 12 naquela época, hoje Ele envia a cada um de nós para essa mesma missão. Vivamos com coerência, vivamos com coragem, vivamos com amor, vivamos com fé esse momento tão especial. E confiemos, evangelizemos. Essa é a nossa missão e o Senhor nos acompanha. Que Ele te abençoe e te faça cada dia mais um evangelizador da nossa igreja. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.